Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos. Friozinho aqui no sul, aqui em Curitiba, ok? Aqui em Campo Largo, desculpe, Curitiba. Curitiba é capital, né? Vamos continuando então no livro de Efésios, tá? Nós vamos pegar o capítulo 2, ler até o 1, até o 10. Queria que você estivesse lendo, mas eu vou dar uma recapituladinha no 15, do 15 até o 22 da semana passada, ok? Da última aula, que é do 15 ao 22 do 1. 15 ao 22. Foi lido todo o capítulo, né? Fizemos uma revisão, então vamos fazendo assim, né? O Espírito vai tocando na gente no que temos que fazer. Veja que Paulo, apóstolo, veja que aqui é veja, queria que você prestasse atenção na oração do apóstolo pela igreja. Veja como é a importância, veja se tem alguma diferença da oração do apóstolo hoje, do passado, das nossas orações e das intercessões da liderança sobre nós. Olha como deve ser a receita, né? Digamos assim, né? Por isso, também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, eu não paro de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Paulo está contando que quando ele lembra da fé que esse povo tinha uma fé muito grande, certo? Tinha um probleminha de amor, né? Falta de dificuldade em amar, mas eles eram. Tanto é que ele fala aqui no começo, e você pode comprovar isso lá em Apocalipse, primeira carta à igreja de Éfeso, que deixaram o primeiro amor. Para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas orações, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, revelação, pleno conhecimento dele. Paulo, aqui o apóstolo, ele quer que nós sejamos sábios, tenhamos conhecimento, tenhamos os olhos do nosso coração iluminados, isso é sabedoria, ok? Olhos do coração iluminado, para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento. Então nós temos que procurar saber qual é o significado do nosso chamado, por quê, o que nós precisamos fazer e por que o Senhor está nos chamando. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder. Olha, ele vai falar da grandeza do poder de Deus agora. Qual é a grandeza do seu poder para conosco que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha, a eficácia do poder de Deus está aqui, ó. O qual, essa eficácia, né, do poder, essa força total do poder de Deus, exerceu ele aonde? Em Cristo, ressuscitando dentre os mortos Jesus e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Veja só, Cristo assentado à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado é liderança, né? Governo, potestade, certo? Força, governos mundiais, liderança mundial, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, que é nesse tempo que nós vivemos. Esse livro fala século, mas não é século de 100 anos, é século, o tempo que nós estamos vivendo. Mas também no outro que está por vir, que é quando ele vier buscar o povo dele, quando ele vier para reinar aqui na terra. E ele pôs todas essas coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que é que ele deu para a igreja? Poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só, mas também no vindouro. E pôs todas essas coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, certo? Ele deu a igreja poder, ele deu salvação, Cristo tem um corpo na terra que se chama igreja, certo? A igreja de Cristo, ok? Não é a igreja de Cristo dos santos dos últimos dias. A igreja é um corpo, são pessoas que se convertem, pessoas que estão ali, apesar da igreja instituída, apesar da igreja CPF, apesar da igreja empresa, certo? Apesar da igreja instituição, aquele cristão, aquele povo mesmo, sabe? Aquele cidadão, aquele que se converte genuinamente e faz isso, que busca conhecer o Senhor. Amém? Então, pois certo. Agora ele vai falar do quê? Do pecado e da salvação pela graça.
Ele deu para vocês vida, estando vocês mortos nos seus delitos e pecados, nos quais andastes outrora, vocês andaram, né? Nós andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, o inimigo de Deus, o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O espírito de Satanás opera agora nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos, segundo as inclinações da carne, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira são filhos do diabo, certo? É lá no Éden, Deus falou assim, ó, eu vou pôr separação entre você, mulher, e você, cobra, né, diabo, entre mulher, certo? Uma mulher, aqui, uma figura da igreja, e o diabo, né, e a serpente, que era o diabo, certo? Vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência, diabo, a tua descendência são os filhos do mundo, é o mundo, enfim, e o seu descendente, igreja, que é Jesus, certo? Amém? Descendência da mulher aqui, Jesus, o seu descendente. Veja lá em Gênesis capítulo 6, tá ok? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, tá, já lemos aqui, no seu grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos assentar nos lugares celestiais. Eu acho que não lemos esse, né? Vamos passar aqui então. Éramos filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, rico em misericórdia, olha. Deus entra de cara em misericórdia, com misericórdia sobre nós. O que é misericórdia? É você se pôr no lugar da pessoa. Ter misericórdia é você ver que você é muito superior àquela pessoa, mas você se curvar àquela pessoa e ajudar, servir, poder fazer alguma coisa para melhorar a situação, o estado daquela pessoa. Deus fez isso, olha só. Mas, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos pela graça. E a graça qual é? A misericórdia de Deus. Certo? Nos deu vida juntamente com Cristo. Cristo veio, morreu na cruz por nossos pecados, aqui, atenção, e Ele está no céu. Ele, o cabeça, o líder, está no céu. E nós, pela graça de Jesus, por essa graça dele ter sido ressuscitado, nós, juntamente com Ele, nos fomos ressuscitados e nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele. Quer dizer, é em Cristo. Tá? Essa posição é em Cristo, não é ao lado de Cristo, não, é em Cristo, participante da igreja, do corpo sobrenatural de Cristo, não é o corpo físico, não é a igreja física, tá ok? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele vai mostrar como? Ele quer mostrar isso nos séculos vindouros. A glória dele vai ser quando manifestada, a riqueza da sua graça, mais ainda, quando nós estivermos com ele na mesa, assentados, comendo a ceia, as bodas do Cordeiro. Vai ser o casamento, né? As núpcias, né? Porque pela graça somos salvos mediante a fé. Veja só, não é obra, é fé, é dom. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus põe fé no nosso coração, isso é dom do Espírito Santo, fé é dom. É o Espírito Santo, uma vez que nós aceitamos Jesus, essa fé, não adianta você querer comprar salvação, já foi dito a vez passada, né? Não tem dinheiro que compre, tua vida não compra, nem você dando tua vida, certo? Nada, porque Cristo já fez isso de maneira perfeita, e qualquer sacrifício que você faça nunca vai substituir o sacrifício de Cristo. Deus nunca vai se agradar. Deus se agradou mais do sacrifício de Jesus do que vai se agradar do teu sacrifício, querido. É a história do Abel e do Caim. Deus se agradou do sacrifício de quem? Do Abel. E do Caim, não. Simples assim, ok? É por isso que ele está falando aqui. Então não adianta fazer obra. Mas olha só, né? Não dê obras para que ninguém se glorie. Pois
somos feituras dele, criados em Cristo. Fomos feitos por Deus, certo? Fomos feitos por Deus, do pó da terra, ok? Criados em Cristo, aí salvos em Cristo. Tem um espaço aqui de criação, pecado, certo? Queda, pecado, morte de Cristo e ressurreição de Cristo. Nessas 5, 7, 6, 7 palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras, certo? Tem um abismo aqui, você tem que parar aqui e pensar, certo? Nesse comecinho aqui. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Aí sim, depois de Cristo, eu vou fazer boas obras naturalmente. Isso demonstra que eu mudei. Não é que eu mudei por mim, mas o Espírito Santo está trabalhando em mim. A glória do Senhor. Criados em Cristo para a glória de Deus, ok? Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus já preparou as obras para que nós andássemos nela. Isso tudo, Deus não, as coisas não vamos fazer surpresa nenhuma para Deus, porque Deus é santo e Ele conhece todas as coisas, querido. Amém? É um assunto muito gostoso, muito bom da gente meditar, da gente orar, da gente participar, sabe? Mas já terminou nosso tempinho aí, tá? Já passou um pouquinho, passou 1 minuto, eu gosto de fazer em 10 minutos, né? Tento até ser um pouquinho mais rápido, mas meio apuradinho, tá? Então fica para você. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Pois somos feitura dele, é a criação de Deus, certo? Lá no Éden, do pó da terra. Criados em Cristo, até chegar a ser criado em Cristo, tem todo o pecado, toda a queda, tudo, para sermos salvos em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras. Amém, querido? Fica na bênção. Semana que vem temos mais, a partir do 11 até o final do capítulo 2. Deus te abençoe.